Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. O fundador do Instituto Startups, Vitor Magnani, comentando a importância de ter uma boa equipe de pessoas para o constante crescimento das empresas. O professor Edmundo Medeiros explicando que recentes medidas adotadas pela Receita Federal e pela Receita de Estado da Fazenda Nacional podem impactar a situação de muitas empresas, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o diretor da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, André Guimarães, que falou sobre a indústria do carnaval. Fique conosco. Dois fatos relevantes do último dia 31 de janeiro podem impactar de forma importante a vida de muitas empresas. O primeiro fato diz respeito ao encerramento do prazo para a adesão ao Simples Nacional. Empresas que tinham pendências fiscais com a Receita Federal, estados ou municípios foram impedidas de realizar essa adesão. Evidentemente, empresas que, apesar de estarem em situação regular, tiveram sua inscrição no Simples impedida pela Receita neste ano, poderão adotar providências junto à própria Receita Federal, esclarecendo eventual pendência que não deveria existir, ou até mesmo, a depender da situação, ingressarem com medidas judiciais específicas, a depender de cada caso. Um outro fato importante, também ocorrido no final de janeiro, dia 31 de janeiro, diz respeito à cassação pela Secretaria de Estado da Fazenda de aproximadamente 43 mil inscrições estaduais. Essas cassações ocorreram por inatividade presumida, ou seja, empresas que durante 3 meses ou mais deixaram de cumprir obrigações acessórias, como a entrega de GIAs, Guia de Informação e Apuração de ICMS. Essas empresas, elas poderão, dentro dos 15 dias que se seguirem ao dia 31 de janeiro, apresentarem uma reclamação ao posto fiscal, informando que, evidentemente, estão em atividade e cumprindo as obrigações acessórias que deixaram de ser cumpridas e que motivaram essa cassação da inscrição estadual. Se isso não for feito, as consequências podem ser piores, uma vez que a Secretaria de Estado da Fazenda, subsequentemente à cassação, pode emitir autos de infração pelo descumprimento de obrigações acessórias. Portanto, as empresas, seja em razão de uma eventual exclusão do Simples ou em razão de uma cassação da inscrição estadual aqui em São Paulo, devem estar atentas para o cumprimento das obrigações que permitirão ou a reativação da inscrição estadual ou o retorno ao Simples Nacional no próximo exercício em 2021. Se medidas do gênero não forem adotadas, a situação dessas empresas tende a piorar com a expedição de autos de infração que podem impor pesadas multas, especialmente aqui no estado de São Paulo, pela Secretaria da Fazenda. Dia 10 de fevereiro, ocorreu na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo, Sintracom, o lançamento do novo marco regulatório da norma regulamentadora NR18 para a segurança e saúde do trabalho na indústria da construção. As principais mudanças propostas estão relacionadas com os procedimentos, dispositivos e comportamentos que devem ser observados durante a execução das atividades industriais em um canteiro de obras. Bom, hoje nós fizemos o lançamento da nova norma regulamentadora número 18. Essa é a norma que afeta a área de construção civil no país. Então ela organiza todos os canteiros de obra e verifica se estão atendidas, por exemplo, as condições de saúde e segurança no trabalho. Esse é um ponto super importante para o governo, nesse momento de retomada do crescimento econômico, a construção civil, né, dinamizando, né, a retomada do PIB no Brasil. Essa norma mais direta, ela afasta a possibilidade da corrupção, afasta a possibilidade do jeitinho. Aconteceu um acidente, a pessoa vai responder. E claro que o bem intencionado, aquele cara que está lá mais assíduo, ele vai querer fazer com que
nós possamos fazer que reduzam mais ainda os acidentes. Reduzir o acidente no Brasil é importante porque o Brasil gasta mais de 100 bilhões por ano com acidente do trabalho. E isso quem paga a conta somos todos nós, a sociedade que paga a conta. Vamos falar de time? Time é muito importante e às vezes o empreendedor, seja ele do universo de startup, seja ele da economia tradicional, encontra sérias dificuldades de ter um time que consiga inovar. E inovar nos dias de hoje é muito importante, já que a gente vive um ritmo de transformação cada vez mais acelerado, propiciado pelo acesso à informação derivado da internet, ou seja, do meu quarto, eu consigo ter acesso a muitas informações e conhecimentos. Se você não estiver atento à inovação, você vai perder mercado. E o time é muito importante para você inovar. Se você não tiver um time complementar no teu negócio, ou mesmo no seu departamento, você não vai ter coisas novas sendo aplicadas. E time complementar quer dizer que você precisa de recursos humanos, pessoas que pensam diferentemente de você. E mais, tem origens, credos diferentes dos teus. Se você não tem um time diferenciado, não tem um time que realmente tenha outros olhares sobre o mesmo problema, provavelmente você não vai inovar e provavelmente outro player do mercado, outro concorrente, pode inovar e vai poder ganhar mercado com isso. Então fiquem atentos. Se você está abrindo um negócio com o teu amigo, se você trabalha num departamento onde todo mundo pensa igual, todo mundo estudou no mesmo colégio, fica atento que pode ser que isso se torne uma barreira para o crescimento e para a inovação do seu negócio e da tua empresa onde você trabalha. O Museu da Energia de São Paulo, inaugurado em junho de 2005, é um espaço aberto à visitação. Em suas salas, equipamentos interativos e atividades como jogos e projeções de filmes convidam os visitantes de todas as idades a participar de experiências científicas e a refletir sobre questões atuais envolvendo o tema da energia e seu futuro. Como curiosidade, a casa foi residência de Henrique Santos Dumont, irmão do aviador Alberto Santos Dumont. A visitação ocorre de terça a sábado das 10 às 17 horas e a entrada é gratuita. Visite na Alameda Cleveland, número 601, no bairro Campos Elíseos. Uma preocupação no mundo inteiro é o coronavírus. O que vai acontecer com a economia mundial depois da descoberta desse novo vírus? Nós já tivemos outros casos no passado. Aqui no Brasil você teve o Zika vírus. Ao longo da história do mundo você teve algumas epidemias que se propagavam rapidamente. A mais famosa delas foi a peste negra na Idade Média, que dizimou uma boa parte da população. E outra muito famosa foi a gripe espanhola no começo do século passado, que também dizimou muitas pessoas. Neste caso, ninguém sabe o que vai acontecer, se é um evento localizado, que vai ser resolvido rapidamente, ou se pode se disseminar pelo mundo, causando prejuízos à economia mundial. Ninguém sabe o certo. Todavia, a atuação sobre o coronavírus foi muito rápida. O governo chinês conseguiu isolar 40 milhões de pessoas rapidamente. Pesquisadores do mundo inteiro estão tentando descobrir vacinas para o coronavírus, estão isolando rapidamente os casos suspeitos. Aqui no Brasil, os casos suspeitos foram localizados, foram isolados e foram descartados os que não tinham nenhum problema. E o mais razoável é supor que aconteça isso, que foi um problema, podia se tornar numa grande catástrofe, mas que está bem encaminhado. Todos os países do mundo trabalhando para evitar que o pior aconteça. Então, é um susto, um momento de
precaução, mas deve ser superado rapidamente, assim como veio. É isso. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é André Guimarães, diretor da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, produtor cultural, quem faz, inclusive, Parintins. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu reencontrar um amigo tão importante quanto você, Cury. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. No meio dessa mudança cultural, dessa mudança que o país vive, Parintins se tornou um dos ícones da cultura local, Amazonas e assim por diante. Isso é real? Isso é absolutamente real. Parintins hoje, eu diria que, do ponto de vista ambiental e de denúncia ambiental, é o principal evento, talvez, do planeta, Cury. Um evento internacional em todos os sentidos. E você é um dos organizadores? Eu respondo já há 19 anos pelos dois bois, pelo Garantido e pelo Caprichoso, sou procurador dos dois e cuido dos interesses institucionais e comerciais dos bois, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Agora conta pra gente, você representa os dois. Os dois são rivais. Como é que fica essa torcida? Rapaz, você acaba se envolvendo com os dois. Amigos dos dois lados. Eu comecei com um deles, foi o Boi Garantido. No ano seguinte eu passei a trabalhar com o Boi Caprichoso. Mas hoje a minha relação, depois de, como ele disse, 19 anos, você tem tantos amigos dos dois lados que você chora por causa dos dois, ri por causa dos dois. Então, literalmente, hoje eu sou os dois. Que coisa boa. Agora, nos conta um pouquinho do Carnaval. Como é que nós saímos desse maior evento cultural que é lá no Amazonas, que hoje é espalhado pelo mundo inteiro, para o Carnaval, especificamente São Paulo, Rio, Minas e assim por diante? Há uma relação muito íntima entre São Paulo e Parintins. O Rio também, claro. Hoje, São Paulo tem, trabalhando 4 meses por ano, cerca de 600 parintinenses em todas as grandes escolas, que cuidam basicamente dos processos alegóricos, a construção das alegorias, muito das fantasias, as tractanas que permitem aquelas coisas tão diferentes que acontecem, as transformações, a robótica. Tudo isso são os artistas parintinenses. No Rio temos perto de 400. Então, 1000 parintinenses por ano estão no eixo Rio-São Paulo. Eu conheci o Serginho, presidente da Liga, meu querido amigo Paulo Sérgio Ferreira, que é um grande responsável por tantas mudanças positivas no Carnaval de São Paulo. Recebi um convite há 5 anos atrás e assumi então a tarefa de cuidar do marketing, em particular do comercial da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. O Carnaval em São Paulo tem crescido substancialmente. O Carnaval de São Paulo, oficialmente hoje, pela primeira vez, ele superou o Rio de Janeiro. O Carnaval de São Paulo hoje é o maior carnaval do Brasil, seguido pelo Rio de Janeiro e depois por Salvador. E esse crescimento se deu tanto com o Carnaval de Rua, quanto com o Carnaval de Sambódromo, que se somam muito. Agora vamos falar um pouquinho da importância dos empregos e o dinheiro envolvido nesse processo. É grande o volume de dinheiro? É altamente significativo. A economia criativa, ela é o segmento da economia que mais cresce objetivamente no país. E a economia criativa, ela tem uma característica extremamente importante, que é o fato de estabelecer redes. E essas redes, elas abordam diversos segmentos da economia. O Carnaval hoje é uma indústria. O Carnaval hoje, ele tem uma cadeia de produção. Ele envolve os mais diversos segmentos da indústria. Ele envolve a indústria de bebidas, a indústria de alimentação, a indústria de ferro, de isopor. Ele envolve a indústria do turismo. Só para você ter uma ideia, são previstos 11 bilhões do turismo esse ano. Como é que estão divididos esses 11 bilhões, se você tem um dado? Olha, esses 11 bilhões são exclusivamente do turismo.
Não estão considerados outros setores da economia. No período do carnaval. Do carnaval, Só e carnaval. exclusivamente o carnaval. No Brasil todo. No Brasil inteiro. Desses 11 bilhões, 60% Rio, São Paulo e Bahia. E os demais mercados, 40%. Para você ter uma ideia, isso significa, no caso do Rio de Janeiro, só no setor de turismo, foram movimentados perto de 4 bilhões de reais. É muito significativo isso. São Paulo, segundo o governador Dória anunciou ano passado, foram 3,2 bilhões de reais. E a Bahia perto de 1 bilhão de reais. E só um número que deixa a gente, às vezes, absolutamente bobo mesmo, né? Só o volume de moradores de São Paulo que deixaram de sair de São Paulo no período do carnaval representa para a economia paulistana 800 milhões de reais. Essa é a brincadeira da nossa indústria do carnaval na área de turismo. Se você considera os outros segmentos envolvidos, evidentemente esse número cresce, de forma que a cultura hoje atinge em torno de 3% do PIB. Agora, dentro desses volumes gigantescos de dinheiro que estamos falando, o carnaval de rua em São Paulo cresce ano a ano. É o maior do Brasil hoje. Ao que se deve isso na sua avaliação? Eu acho que é uma série de fatores, né, que se juntam a isso. Primeiro, a vocação da cidade na sua capacidade de receber, principalmente no aspecto de infraestrutura. Então, aeroportos em condição de atendimento, custos menores, estrutura hoteleira melhor, estrutura de mobilidade urbana melhor. E ao mesmo tempo que o nosso amigo, nosso parceiro, Rio de Janeiro, tem na natureza, seu grande parceiro, São Paulo tem nos circuitos que ele oferece àqueles que aqui chegam, o seu grande atrativo. Eu venho para o Carnaval, mas eu faço o circuito da 25. Eu venho para o Carnaval, mas eu faço o circuito de arte do centro. Eu venho para o Carnaval, mas eu vou assistir um grande musical da Broadway. Eu vou para uma feijoada de um grande hotel. Então, eu transformo o período do Carnaval numa ação que ela contenta a família como um todo. E é muito atrativo isso. E, por outro lado, a parceria público-privada funciona. O poder público, a Prefeitura de São Paulo, a Liga, as escolas, os blocos, trabalham juntos. Agora, os governos anunciam sistemicamente que é um investimento, que é um gasto para os cofres públicos. Me parece que os números indicam que isso não é bem verdade. Não é verdade. Qual é a verdade numérica? A verdade é assumida, inclusive, por uma série de governos. São Paulo assume que aquilo que ele investe retorna, e retorna com uma margem significativa de lucro. O prefeito Bruno Covas assume isso, o prefeito Haddad assumia isso, o prefeito Kassab assumia isso. Então isso é uma coisa que vem, a cidade incorporou o carnaval como uma cidade econômica. Isso é São Paulo. Esse número foi um número obtido num trabalho do Ministério da Cultura com a Fundação Getúlio Vargas. Para cada real investido, existe um acréscimo na economia de R$16,7. Se você considera... Ou seja, para cada R$1, R$1, 16,7 vezes a mais. A mais. Então, se você considerar uma carga tributária em torno de 40%, né, que é uma coisa razoável, ou 30%, se você quiser considerar, nós estamos falando aí, em relação a 16, nós estamos falando de perto de 5. Então, aquele R$1 que o governo colocou, ele não tirou da saúde, ele não tirou da educação, esse dinheiro não existe. Esse dinheiro só existe se o evento acontece. Qual é o papel do Estado? O Estado, por conta da geração de empregos, porque o Carnaval de Escola de Samba é o ano inteiro, são 12 meses, as escolas são responsáveis por inúmeros projetos sociais, de qualificação profissional. Então, o que acontece? O governo adianta, sim, aquele R$1 de investimento. Só que ele vai receber de volta 5. Então, essa visão, a nossa administração em São Paulo tem.
Por isso o Carnaval de São Paulo cresceu da forma que cresceu. O governo da Bahia tem. O governo do Rio de Janeiro, infelizmente, tem ruídos, né? Esses ruídos são prejudiciais. O Carnaval do Rio de Janeiro gerou de impostos só na rede hoteleira, nos 4 dias de Carnaval, 600 milhões de reais. Então, são números que você tem, o que você vai dizer é mais, o que o Carnaval representa para o Rio de Janeiro é o dobro do Réveillon, é o dobro, o Réveillon é 1,8, o Carnaval 3,9 bilhões, isso especificamente no setor de turismo. Eu estou de novo, não estou falando da indústria, não estou falando do setor de transportes aéreos, não estou falando dos aplicativos, dos táxis, das lojas, dos supermercados, nós estamos falando só do turismo. Ou seja, economicamente falando, é um grande negócio para a área cultural, para a área de turismo, para a divulgação do país e da cidade. É um grande negócio. Eu diria para você que é uma atividade econômica de ponta. É uma atividade que cada vez mais ela levará as cidades que de fato desenvolvem, a gente não pode esquecer de Olinda, embora Olinda e Recife tenham uma situação inusitada, né? Recife é quem fica com o bônus, Olinda com o ônus e Recife com o bônus, mas o Carnaval é uma indústria que ela é vigorosa no Brasil inteiro e ela é uma indústria que traz receita, ela gera receita. Para a gente encerrar, que chegamos ao final do nosso tempo, a grande indagação é: o sambódromo deixa de ser a atração principal para os blocos de rua, ou os dois convivem harmonicamente, ou um concorre com o outro? São dois convívios diferentes, né? Eles se completam. Qual a diferença? Primeiro, eles são complementares, eles se completam até porque, principalmente o turista que está vindo para São Paulo, não o morador de São Paulo, o turista que está vindo para São Paulo, ele fica 4 dias, aumentou o número de dias de permanência na cidade, aumentou o valor que ele gasta na cidade e ele trabalha com os dois são complementares. Mas primeiro, são públicos distintos. O Carnaval, primeiro, ele trabalha com 365 dias, isso é real, então as escolas elas têm um funcionamento durante todo o ano, mas um funcionamento real. Elas fazem eventos todos os meses, elas têm escolas de qualificação, de costureiras, de soldadores, de futebol. Então, elas têm uma vivência, vou citar o exemplo de uma Gaviões, ela tem 115 mil sócios com cartão. É mais do que o Corinthians, o cartão da Gaviões. Então, as atividades econômicas das escolas são significativas nos bairros. A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro, a mesma coisa acontece na Bahia, a mesma coisa acontece no Recife. É importante entender que o Carnaval é nacional. É claro, a gente acaba falando de São Paulo, acaba falando do Rio, acaba falando de Parintins, que são exemplos que se consolidaram como dos maiores deles. Mas o Carnaval de rua, ele traz um turista, primeiro, mais local, quer dizer, ele é o turista que iria para a Bahia e veio para São Paulo. Então, para nós, ele é turista, mesmo sendo paulistano, porque ele deixou de sair da cidade. Ela traz o turista nacional que procura esses circuitos e ela pega, evidentemente, um público mais jovem, ela favorece os produtos de consumo de largo espectro, como cerveja, os consumos institucionais. O Carnaval, ele é um evento cervejeiro, claro, mas ele já envolve hoje o interesse, até pelo aspecto de distribuição regional ao longo da cidade. A Liga tem 34 escolas, distribuídas em praticamente todas as regiões de São Paulo. Então ele serve como ponte para uma série de ações, para bancos, para meios de pagamento. Então ele deixou de ser simplesmente um evento de venda de cerveja. Ele é um evento de perspectiva de curto e médio prazo também. Eu acho que essa é a principal diferença. O bloco, ele é um evento especificamente daquele momento de Carnaval, e o Carnaval de Sambódromo é um evento do ano inteiro da cidade. Eu acho que essa é a grande diferença dos dois. André Guimarães, queremos agradecer muito a sua participação, aos seus esclarecimentos, ao seu expertise em grandes eventos e desejar pleno êxito nessa caminhada toda, que seja diversão, com paz, sem violência, com harmonia, para o bem-estar da sociedade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!